impactantes da sua vida. Pedi para que não almoçassem muito, porque ela é pesada, ela é uma denúncia séria que um dia a história vai confirmar. Nós vamos apresentar para vocês um trabalho que já tem aí 20 anos de pesquisa e que eu vou ministrar juntamente com o policial militar José Cirino Filho. 30 anos de polícia militar, com muitos cursos de especialização na área de contra-terrorismo, inteligência e terrorismo internacional, principalmente em Israel. O que significa que, junto com o meu currículo, que fui piloto de combate, fui oficial de inteligência, estive junto a grandes operações contra o narcotráfico, dentro e fora do Brasil. Vocês vão ter hoje um painel muito exclusivo. Considerem-se privilegiados, porque não é toda hora que a gente ministra uma palestra desta e nem para qualquer público. Portanto, não perderam a viagem neste sábado à tarde. Essa é uma mensagem de ontem, urgente. Há um voo da First Air afiliado ao Exército da Revolução Islâmica, Guardiões da Revolução Islâmica, indo para a Venezuela, supostamente carregando mísseis de longo alcance para o presidente Nicolás Maduro. Os Estados Unidos alertaram que irão abater os carregamentos. Enfim, já está na internet. Quando chega na internet é porque algo maior já aconteceu. Segunda imagem, ela diz respeito ao atentado na França. 3 mortos em ataque terrorista em Nice, uma mulher decapitada. Todos acompanharam. É um dos muitos atentados terroristas islâmicos radicais no mundo, e a França agora é vítima do seu próprio monstro. O socialismo francês, a abertura das fronteiras, fez com que ela criasse e alimentasse um monstrinho que hoje se vira contra o seu criador. Mas nós vamos falar isso porque o tema da nossa palestra, nós vamos deixar o filme para daqui a pouco, por favor. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o filme. Pode ser depois? Então, o tema da nossa palestra é... Não tem problema, a gente abre depois. É o Triângulo de Fogo. O Triângulo de Fogo é uma analogia que se faz entre o comburente, o material para queimar e o oxigênio e a centelha. Você precisa ter algo para queimar, você precisa ter oxigênio e você precisa ter uma centelha. Isso faz pegar fogo. Se você misturar ideologias de esquerda, se você misturar o narcotráfico e se você misturar o movimento radical islâmico, você tem hoje uma bomba que já está explodindo no colo de muitos governos. Os movimentos de ideologia de esquerda dispensam apresentações, Partido Comunista, Partido Socialista, seja lá qual for o nome que eles dão, que estão muito ligados ao narcotráfico, que estão muito ligados ao tráfico de drogas, que estão muito ligados aos interesses dos narcotraficantes internacionais. E, por fim, o último elemento perigosíssimo que entrou nessa equação foram os terroristas radicais islâmicos. Muito bem, nós temos aqui um cenário perigoso, já é uma realidade. A gente já ministra essa palestra há muitos anos. Há 10 anos atrás a gente falava isso. Em 1990 eu mandei um relatório para Brasília falando isso e as pessoas não acreditaram. 30 anos depois, isso é um fato e perigoso, e principalmente no Brasil, como nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem. O Triângulo de Fogo e o Brasil é para desmistificar aquilo que se fala que o Brasil nunca vai ser cenário disso, esse problema nunca vai chegar aqui, a gente é imune a essa situação, o Brasil é um país pacífico, o Brasil é um país de índole boa, o mundo não quer essa confusão aqui, e todo esse discurso que a gente foi criado, não é verdade. A gente vive num país violento,
a gente vive num país perigoso e a gente vive num país vulnerável. A hora que a gente colocar isso na cabeça, a gente para de pensar e acreditar em utopias, em mentiras e lendas. Os índices criminais no Brasil são altíssimos, o índice de morte no Brasil por assassinato é altíssimo, os índices de estupro e por aí vai. E os índices do chamado, aspas, terrorismo silencioso já existe. E eu vou até colocar para vocês que não é por menos que grandes serviços de inteligência do mundo têm agentes aqui no Brasil, e muitos, né? O Serviço de Inteligência americano, o MI6 britânico, o Serviço de Inteligência russo, o Mossad tem uma grande equipe aqui no Brasil. Enfim, é bom ficar esperto que o nosso país já é palco. Muito bem, aqui eu gosto sempre de mostrar o mapa mundi e a gente colocar aqui onde é que nós estamos nessa história. O cenário mundial hoje, esse apontador ele é muito fraquinho, mas a gente tem aqui a Europa muito vulnerável ao islamismo. Vocês têm acompanhado nas redes sociais o crescimento do movimento islâmico, a quantidade de população de origem árabe, que já domina a Alemanha, já domina a França, já domina a Espanha, Bélgica. Alguns países já estão criando leis mais rígidas. O crescimento demográfico da população árabe é muito maior do que a ocidental. Nós temos 1, 2 filhos, eles têm 5, 7. Numa projeção da pirâmide, isso significa que em X anos você vai ter uma islamização. Então, o que eu queria mostrar com esse mapa é que aqui na região central da Europa nós temos um problema. O próprio Oriente Médio é sempre um problema, ainda, embora atualmente relativamente pacificado. A África, nós vamos ver daqui a pouco, é um território ainda em ocupação, mas com grande penetração islâmica. E a América do Sul é a bola da vez, sem dúvida nenhuma, como nós vamos ver a seguir. América do Sul, próximo slide, por favor. E aqui a gente tem aqui os principais. Eu vou ver uma canetinha a mais. Isso aqui eu estou comandando. América do Sul, que a gente tem hoje. O principal problema da América do Sul, até uns 10 anos atrás, era a Colômbia. A Colômbia, junto com o Peru, tiveram 2 movimentos guerrilheiros, narcotraficantes muito fortes. O Sendero Luminoso no Peru e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O Sendero Luminoso ficou 20, 25 anos e caiu, e as Farc ficaram 50 anos. Foram desmobilizadas, eu falei 10 anos atrás? Não, foram desmobilizadas há uns 5 anos atrás, através de um acordo de paz, delicado, mas com muita ajuda americana, e eu me orgulho de dizer que com muita ajuda brasileira também, e um trabalho de patrulhamento da fronteira muito intenso, do qual eu tive a oportunidade de ser um dos agentes. Eu participei durante muito tempo nesse patrulhamento da fronteira, tanto nas missões aéreas quanto nas missões terrestres. E hoje, graças a Deus, a Colômbia está na contramão desse movimento. Acho que eles apanharam tanto e receberam vultuosos investimentos americanos também, que hoje a Colômbia é uma das nossas principais aliadas nesse processo. Ainda com alguns problemas, mas um país que sofreu amargamente essas 3 questões: narcotráfico, ocupação islâmica e corrupção sistêmica dentro deles. Agora, o vizinho do lado, que era o orgulho da América Latina, porque era um grande produtor de petróleo, hoje é o nosso principal problema, que é a Venezuela, com o nosso, então, Hugo Chávez, agora Nicolás Maduro. A Bolívia sempre foi uma área de influência delicada, ainda hoje, não se estabilizou completamente, o Cirino vai falar alguma coisa sobre isso. O Peru está aparentemente estabilizado, e para nossa surpresa, o problema veio agora lá para a Argentina, que era a Suíça, junto com o Chile, da América do Sul, hoje decadente em função de 2 fatores: drogas e ideologia de esquerda.
E o Chile passando por um momento delicado agora, onde querem mudar a Constituição, feita pelo general Pinochet, que sempre deu certo. Agora eles querem mudar a Constituição chilena, que vai ter um viés de esquerda muito perigoso. Ou seja, o cenário da América do Sul hoje tem como seu principal protagonista o Brasil, que é um país que, apesar dos nossos grandes problemas, ainda se mantém relativamente equilibrado. Por que relativamente? Porque nós temos aqui em Foz do Iguaçu, ele vai mostrar daqui a pouco, Cirino, um problema grave. Nós temos aqui movimentos perigosos. Ontem na palestra nós mostramos a vocês que o Brasil é o maior corredor exportador de drogas do mundo, só isso. Os nossos produtores de drogas estão em volta de nós, enfim, foi a palestra de ontem. E hoje, avançando, a gente tem aqui o Brasil. Você muda aí, por favor? Não está mudando aqui. Muito bem. O cenário Brasil hoje é um cenário com crime organizado, cada vez mais organizado. Crime organizado esse que tem como principal fonte de renda a droga, mas hoje eles já se especializaram e diversificaram seus negócios, como disse ontem, inclusive com tentáculos políticos perigosos que os representam no Congresso Nacional. Temos um movimento islâmico crescente, preocupante, porque na lei islâmica, se você estudar ela de uma maneira mais profunda e dependendo do ponto de vista, ele diz claramente que uma das finalidades do Islã é acabar com o cristianismo, acabar com qualquer outra religião que não seja deles. Assim como, quando você lê o Estatuto do Partido Comunista na sua origem, está bem claro lá que ele vai destruir todos os seus adversários por qualquer meio que esteja a seu dispor. Por isso que em muitos países do mundo o Partido Comunista é proibido, porque ele está dizendo no seu Estatuto que se ele não ganhar pelas urnas, ele vai ganhar de outro jeito. Se ele não ganhar de outro jeito, ele vai ganhar de outro jeito, mas ele vai fazer qualquer coisa para destruir você. Isso é o que diz a maioria dos estatutos. Agora eles estão se camuflando mais. A mesma coisa é o movimento islâmico. Eles têm uma roupagem de frente e tem às vezes outra completamente de fundo. E assim, nós vamos para a parte onde eu vou passar a palavra para o sargento Cirino. Eu queria antes deixar a seguinte mensagem. Ele vai discorrer bastante sobre o tema, com bastante detalhes. Vou me permitir, Cirino, fazer algumas correlações para enriquecer a apresentação. E nós temos aqui um alerta grave para onde está indo a conversa, conforme nós vamos ver a seguir. Nós precisamos adequar a lei de imigração para atender os interesses brasileiros e a segurança nacional. Nossa lei é muito fraca, muito permissiva, antiquada e tem viés político que não pretende mudar essa situação. Infelizmente, inclusive dentro das Forças Armadas. É preciso se rever isso realmente, imediatamente. A lei antiterrorismo brasileira, ela é frágil, é fraca, propositalmente frágil. Tem que tramitar no Congresso Nacional. Na palestra de ontem a gente já disse, já viu que os interesses no Congresso são muito unilaterais, antagônicos, são interesses escusos e inconfessáveis, e alguns defendem exatamente esse cenário. Portanto, não será um embate fácil. Espero que o Brasil não tenha que sofrer para mudar essa lei. E, finalmente, a implementação de uma política realista e atualizada de ações de inteligência, de prevenção e neutralização das atividades terroristas, domésticas e estrangeiras em território nacional, que hoje estão, eu chamo de latentes. Você já está com o vírus no seu corpo, você já está com a doença dentro do seu corpo, ela só não se manifestou ainda. Talvez ela espere a sua imunidade cair, ou algum episódio acontecer para disparar essa doença. Próximo. Eu vou deixar bem claro para esse imã muçulmano aí que quer implantar a lei dele aqui na Polônia. Aqui é a Polônia, não é sua terra. Aqui são nossas regras, nossa lei. Ela diz aqui Jesus Cristo é nosso rei.
Aqui você não vai implantar as suas leis. Nós não estamos nem aí para a cota de imigrante, porque não é nossa cultura, não é nossa guerra e não são nossos imigrantes. E é essa postura do não preocupado com o politicamente correto que nos falta às vezes, né? E é isso que o Brasil vai caminhar. É importante destacar que os países europeus, há 30 anos, 40 anos atrás, estavam vivendo esse mesmo cenário. Não tem nada a ver com a gente. 40 anos passou assim, e hoje eles estão com um grande problema. Próximo. Bom, isso aqui é a nossa lembrança do nosso grande presidente que nos inspira. Próximo. Cenário Brasil, já falei, pode ir. Bom, nós vamos começar a falar de alguns números, mas os 2 estados que têm a maior concentração islâmica no Brasil hoje são Paraná e São Paulo. O restante está espalhado, bastante inclusive, mas esses 2 estados têm grandes concentrações, como nós vamos ver a seguir. A gente ia fazer um mapa mais detalhado, fica para a próxima versão, mas Foz do Iguaçu, no Paraná, e Curitiba, e as cidades próximas, isso já é território islâmico faz tempo, inclusive com bases de treinamento, com troca financeira, com apoio financeiro, enfim, nem posso falar muito do que acontece aí, mas fica sabendo que aí é um grande problema, porque é a tríplice fronteira, Paraguai, Brasil e Argentina, e aonde você tem uma facilidade de entrar e sair dos países e fazer as operações que têm que ser feitas. Bom, números. Hoje o Brasil tem 115 mesquitas e 70 mussalas, que são mesquitas em formação, o que vai chegar a quase 200 mesquitas nos próximos 5 anos. A maior mesquita do Brasil é Omar Ibn al-Khattab, que é uma mesquita sunita, que está em Foz do Iguaçu. Ele não comentou, eu acho que vê se está no próximo slide. Bom, ainda não. Dos investimentos que os partidos de esquerda fizeram no islamismo está a mesquita de Brasília, o terreno e a construção da embaixada palestina, com investimentos mais de 120 milhões de dólares, diretos e declarados, fora os que não foram. Na nossa última viagem a Israel, eles têm fontes seguras de que o governo do PT mandou milhões e milhões de dólares para as causas do terrorismo palestino. Bom, finalizando, as soluções de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, palestras de conscientização como esta que a gente faz em escolas, claro que não nesse nível, mas faz em igrejas. A gente faz essas palestras para o público de direita, às vezes corajosamente em plenário, a gente também vem colocando para que a população tome conhecimento do problema. 2, tem que se falar que tem que aumentar a fiscalização sobre quem eles são, aonde eles moram, o que eles fazem, porque muitos deles são agentes infiltrados dentro do Brasil, isso é fato. 3, ações de inteligência e contra-inteligência no monitoramento financeiro. Eles são muito bons nesse trâmite financeiro. O Brasil é um captador de recursos e manda dinheiro para lá, através da onde? Da tríplice fronteira. Então, o que eles ganham de dinheiro no Brasil vai alimentar as bases terroristas lá no Oriente Médio. É fato. A médio prazo, esse eu gosto muito. Medida diplomática, Escola do Itamaraty, princípio da reciprocidade diplomática cautelar. Fazemos o seguinte, para cada mesquita que vocês abrirem no Brasil, nós queremos ter o direito de abrir uma igreja cristã lá no seu país. Que fique assinado esse tratado. Eu quero ver se eles vão cumprir. Não, você tem o direito de vir pregar aqui? Princípio da reciprocidade diplomática cautelar. Eu também quero abrir a minha igreja lá, né? Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser uma igreja cristã, né? O Cunha está aqui sinalizando que para cada uma daqui a gente quer 10 lá. Muito bem. Próxima. E a longo prazo, a mudança na lei de imigração,
brasileira. Eu acho que ela tem que ser mais rígida, eu acho que ela tem que ser mais cautelosa, ela tem que ser mais preventiva. O Brasil tem que ficar mais esperto e mais atento a essas questões de imigração. A nossa fronteira é muito frágil, a gente comentou isso ontem. Nossas Forças Armadas são ainda pequenas, vou usar essa palavra, diante do desafio. Nós estamos montando uma grande apresentação sobre a China, que é nossa próxima versão. O Brasil não conhece a China e você não sabe o que eles vão fazer de mal para nós. Essa é a próxima, né? E nesse estudo, o exército chinês, 2.500.000 homens. Ele já é maior que o exército americano. O exército brasileiro tem um efetivo ainda muito pequeno, as Forças Armadas muito pequenas, diante do grande desafio de defender a nação. Eu sou armamentista, se um dia Deus me der a chance de alcançar degraus maiores, vou transformar o Brasil numa potência militar, sim, porque nós temos a obrigação de defender e proteger o Brasil, e mais, de defender os nossos vizinhos, inclusive, sobre o que está acontecendo. E aí tem que mudar a lei de antiterrorismo também, né? O Brasil tem que ter uma lei muito clara. A lei antiterrorismo vai estar junto com a lei que vai enquadrar o narcotráfico como ato terrorista também. Você quer falar? Não, nós estamos vivendo agora um drama na Bolívia, né? Estão querendo derrubar o atual presidente, está acontecendo um conflito lá. Quer dizer, é um país que está muito vulnerável. E já tem informações muito sérias de células terroristas do Hezbollah na Bolívia. Lá na Venezuela já é fato, elas já estão atuando, e isso é perigoso, porque estão na nossa fronteira. Próximo. Bom, antes de terminar, a gente poderia ver aquele filme do YouTube? Para as Forças Armadas da Venezuela, caso essa negociação se concretize, levaria muito o poder de fogo das Forças Armadas venezuelanas e até mesmo causaria um grave desequilíbrio na região. Hoje, a Venezuela tem uma formidável capacidade de defesa antiaérea fornecida pela Rússia, com 12 baterias do Sistema de Defesa Antiaérea de Longo Alcance S-300, que somados à compra de mísseis táticos de cruzeiro. Assim que soube da denúncia, o presidente venezuelano Nicolás Maduro respondeu publicamente, informando que seu país era livre para negociar armas com o Irã, inclusive mísseis de cruzeiro. Maduro afirmou ainda que serão eliminados lá, fecha aspas, deixando bem claro que os Estados Unidos estariam dispostos até mesmo a bombardear os arsenais venezuelanos onde fossem armazenados os mísseis de longo alcance residencial, o que configura em uma grave ameaça à soberania nacional e à segurança dos cidadãos brasileiros, uma letal arma contra a qual nosso país não tem defesas até o momento. O governo brasileiro deveria, no mínimo, se juntar a Estados Unidos e Colômbia no esforço diplomático, exercendo pressões sobre a Venezuela e o Irã para que essa negociação não se concretize. Mas apenas isso não seria o suficiente. Os próximos vídeos. Um forte abraço. Muito bem. Então, terminando a apresentação, a Venezuela é um dos casos, talvez o mais típico, de um regime ideológico de esquerda aliado ao Estado narcotraficante e à influência islâmica. Está ali, está na nossa fronteira o problema. Mas não é só a Venezuela. Esse problema já está em muitos outros lugares, inclusive dentro do próprio Brasil. Eu termino a minha apresentação pedindo que nas nossas orações, todos os dias, a gente mentalize o nosso globo azul, que a gente ore para que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, porque o Brasil é um país do Avatar, o Brasil é o país do Evangelho, é o celeiro do mundo e é o berço de uma nova civilização. Nós temos um papel importantíssimo como protagonista do mundo. Muita gente das grandes confrarias acredita nisso. O Brasil será o país líder do próximo milênio. Nós não podemos estar suscetíveis a esse tipo de problema. Está na hora da gente assumir a grandiosidade da missão para a qual nascemos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.
Eu peço apenas um minuto. Vai entrar direto de Brasília, General Peternelli, deputado federal, grande amigo do nosso grande deputado Castelo Branco. Um minuto. Deputado, quer fazer mais alguma consideração, você ou Cirilo, até o general entrar na linha? Bom, essa palestra tem a versão mais avançada, mas não pode ser feita com live, né? E nem de domínio público. Mas oportunamente para círculos menores, a gente tem ela preparada, onde a gente vai mais a fundo nessas questões, alertando, inclusive, autoridades que não dão a este tema o devido carinho, a devida atenção. A vocês que nos presentearam com suas presenças, que vocês levem essa mensagem, e o Google hoje nos oferece aí vasta possibilidade de pesquisa. Vocês vão pesquisar bastante. Eu tive a oportunidade de estar no Oriente Médio nos últimos 2 anos, 2 vezes, pretendo voltar o ano que vem, e quando você está lá e você vê o problema de dentro, é que você tem a noção da dimensão. O problema que era para se ater só ao Oriente Médio, nas suas questões religiosas, não, ele já extrapolou, faz tempo, e já tomou dimensões globais. O Brasil tem que prestar muita atenção nisso. E aqui eu acho que eu não coloquei, mas uma das medidas cautelares que a gente pode e vai tomar é a nossa espiritualização. Não é isso? A gente se espiritualizar na nossa linha, que é judaico-cristã, nas nossas tradições místicas e esotéricas, que em nada tem a ver com essa história deles. Eles tentam trazer uma cultura que não nos diz respeito para dentro do nosso país.